Boa noite, muito boa noite. Estamos de volta no seu Conexão Japeri. Euler Costa, aqui de Campo Grande, Big Field, na boca do vulcão, calor infernal. Estamos aqui no nosso programa número 11, 11º programa, hoje 4 de março de 2021. É isso aí, pessoal, já estamos em março. O tempo voa e a vacina não chega. E por falar em vacina, hoje no nosso editorial, quem vai estar aqui conosco é o nosso querido amigo e diretor de operações, Arthur Luiz, lá de... Boa noite. Travou, o que houve? Você está aí, Euler. Se alguma coisa, não sei se estou no ar. Está no ar. Euler? Você está no ar. Alô, opa, Arthur Luiz? Estamos aí. Opa, tinha dado uma travada aqui, cara. Bom, Tranquilo. Arthur Luiz, nosso menino aqui de Campo Grande também, nosso amigo e diretor de produção, vai falar hoje no nosso editorial sobre a questão da vacina. E aí, Arthur, o que você tem para trazer para a gente hoje? Bem, Euler, eu não estou ouvindo você, Arthur. Aqui está normal para mim. Creio que esteja para todo mundo normal. Eu não estou ouvindo o Arthur, gente. A voz não está saindo? Todo mundo ouve. Aqui a gente está com todo mundo ouvindo, Euler. Você que deve estar com problema. Bem, a gente teve um problema específico com um acidente com um jumento durante uma entrega da vacina na Bahia. No entanto, para nossa sorte, não foi nem o jumento do presidente, nem o jumento do ministro da Saúde. Né? O nosso problema foi um jumento do tipo equino mesmo, não esses jumentos que nós temos. De uma forma geral, a questão, e saindo dessa piada aí para a gente, né, meio que iniciar, a gente está, na realidade, com um problema muito sério sobre a questão da vacinação. Até porque o nosso programa de vacinação é mais ou menos o programa que os nossos cerca de 14 milhões de desempregados do Brasil têm em relação ao seu programa de economias domésticas, né? Ou seja, aparece algum dinheirinho, esses 14 milhões de pessoas que estão desempregadas escolhem qual conta que dá para pagar. E aí, automaticamente, é a mesma coisa que o governo faz. Chega alguma coisinha de vacina, o governo escolhe qual dos idosos, e aí a qual dos idosos, porque a gente só está conseguindo vacinar idosos, né, dá para vacinar. Né? Lembrando que ontem a gente chegou ao patamar absurdo de 1.910 mortes oficiais, né? Mas não bastando essa situação, imagina se nós, então, tivéssemos continuado um programa de vacinação, como foi proposto pelo ministro, né, Pazuello, que seria no fim de fevereiro, início de março, ou seja, nós estaremos agora somente iniciando a vacinação dessas pessoas, né? E isso sem, né, continuar as outras asneiras, e aí asneiras, né, oriunda de asno, que é jumento, né? Não à toa, a gente está com essa situação complicada de saber o que fazer sobre essa situação. Mas dinheiro, por incrível que pareça, foi o que não faltou, porque o governo conseguiu gastar 70 milhões para a produção de cloroquina e Tamiflu. Tamiflu é este medicamento utilizado para H1N1. Foi um medicamento que auxiliou o combate que nós tivemos no caso da pandemia na época do Lula, né, que nós pegamos da H1N1. Mais 23 milhões de reais utilizados em publicidade para a utilização de cloroquina, de outros medicamentos com tratamento precoce que não funciona. Né? Além de uma outra investigação que nós temos de um programa que foi colocado pelo Ministério da Saúde, que fez com que todo mundo tomasse cloroquina. Né? Eu mesmo entrei nesse site
coloquei que eu sentia gripe desde 1989, ano no qual eu nasci, e eles me indicaram que eu provavelmente estava com Covid, ou seja, eu estava com gripe há cerca de 31 anos, quase 32 anos, então eles suporam que provavelmente era Covid, né? Mas só para a gente lembrar, nesse caso de dinheiro, o Exército chegou a comprar a cloroquina por cerca de R$ 1.300 o quilo, sendo que em 2019 o mesmo Exército, o mesmo governo, acabou comprando este insumo a cerca de R$ 220 o quilo, ou seja, 5 vezes mais. Não à toa, este foi o mesmo governo na imagem de Bolsonaro e o seu filho, o Bananinha, né, que propôs o uso experimental de uma droga que era chamada de pílula do câncer, no caso a fosfoetanolamina, para ser usada de forma experimental, sendo que ela nem tinha ainda terminado a sua fase 2. Né? E, nesse mesmo caso, o governo foi contra a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e que agora disse que parece que vai fechar um acordo de cerca de 100 milhões de doses dela. Vacina esta que já foi liberado pela Anvisa, não somente para uso emergencial, tá? Para uso generalizado na população, mostrando o atraso que nós temos. Nós já poderíamos ter tido essas 70 milhões de doses, estamos agora fazendo acordo para ver se vamos conseguir 100 milhões de doses. Né? Lembrando que a gente pode até parecer estar um pouquinho melhor que nossos vizinhos, já que nós, em quantidade de pessoas vacinadas por 100 mil habitantes, temos mais do que o México, né? Nós temos 4 pessoas vacinadas a cada 100, o México está com 2, a Argentina está com 2,4, só que, no entanto, o Chile, que está aqui do nosso lado, tem um PIB absurdamente menor do que o nosso, é uma economia muito menos influente de uma forma política, está com 20 pessoas vacinadas a cada 100 habitantes. Né, um PIB cerca de 4 vezes menor do que o do Brasil. Né? E lembrando que em governos antigos, né, nos governos do Lula, a gente conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas somente em cerca de 3 meses. Né? E para a gente poder avaliar essa questão, nós estamos agora de uma forma patinando para saber o que nós vamos fazer e não conseguimos de forma alguma ter nenhuma proposta política, nem de um plano de vacinação específico. E aí cabe a nós perguntarmos por que o Brasil não consegue fazer isso, sendo que o Chile conseguiu, e um país muito bem distante daqui, que é o Vietnã, que muita gente não conhece e associa como um país pobre, hoje em dia está com 35 mortes por Covid somente, sendo que é um país que está com a população que é praticamente a metade da nossa, com 96 milhões de habitantes, e é o país que conseguiu, durante a pandemia, crescer 4%, e, além disso, em 2018, ultrapassou o Brasil em exportações internacionais. Então, cabe a nós perguntarmos por que o Vietnã e outros países conseguem fazer isso, enquanto o Brasil não consegue. Essa é a nossa questão da vacinação aqui no Brasil. Eu ler? Meu amigo Arthur, é isso aí. Você tá de mimimi aí, cara. Vamos parar com mimimi, pô. Vamos parar com a frescura, né? Assim que ele fala? Então, 261 mil, não é isso? Que morreram, né? Pois é. Arthur, querido, muito obrigado pelo seu excelente editorial. Espero te ver em breve e espero poder ouvi-lo. Eu não estou conseguindo ouvir. Se você puder resolver isso, eu te agradeço. Vou chamar agora para cá. Até a próxima, Arthur. Vou chamar agora para cá os nossos companheiros de sempre, de mesa. Começando por ele, o Raulzito do Cerrado. Nosso menino lá de Anápolis, Goiás, coração do Brasil, vem para cá, Marcelo Moreira. Olá, Euler. Boa noite a todos, os colegas, companheiros que entrarão aí também daqui a pouco. Muito bem, Arthur, parabéns aí pelo editorial, mais uma vez.
direto ao ponto. É isso. Vamos para mais um grande bate-papo de quinta-feira. É isso aí, meu querido. E agora vamos chamar. Inclusive, recebi uma carta reclamando. A família Vieira mandou uma carta para mim. Então, não posso mais cometer o erro, senão eles vão. Ó. Vamos chamar aqui o nosso príncipe da Baixada, lá de Mesquita, o nosso querido Rafael Vieira. Vem para cá, meu amigo. Como vai? Como vai? Muito boa noite. É muito bom estar com todos aqui. É muito bom, muito bom. Pega esse trem com a gente. Conexão Japeri começando. Boa noite, Euler. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu querido. E para completar, o nosso Bob Construtor, que parece que a sua casa já está pronta, tem até piano bar. O nosso menino do Economia em Quadros. O nosso rapaz da Zona Sul, da Zona Oeste, Fábio Neves. Vem para cá. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui na minha humilde casa, recebendo humilde residência. Lembrei da música do Teló, minha humilde residência. É verdade, é verdade. Na verdade, para quem está assistindo, isso tudo é mentira, isso é um chroma key. Não fala isso, não, é a casa que ficou pronta. Não, é um chroma key. Faço questão de mostrar para vocês aqui, ó. Vou até tirar aqui no chroma key para que vocês saibam a verdade. A verdade é que importa. Olha aqui, ó. É um chroma key. Você achou que tava tão bonito. Então bota o octacampeão aí. Bota aí. Mengão é octacampeão. Bom, vamos seguir o trem então, gente. Aproveitando então, pessoal, o gancho. Muito bem. Voltei para minha casa. Isso, tá mais bonito assim. Muito bem colocado pelo nosso querido diretor Arthur. O Rafa vai, né, Rafa? A gente está vivendo aí já, a imprensa ainda está um pouco tímida para falar a realidade, mas a questão do colapso da saúde, né, que já não é de hoje, não é por causa da pandemia, não é isso? Então fala para a gente. Sim. O cenário, a gente tem acompanhado isso há algum tempo, e o editorial foi bastante oportuno, e na verdade o argumento vai muito na esteira do editorial do Arthur. O quanto, na verdade, o cenário de saúde está colapsado, ou tende a colapsar, ou apresenta um colapso, eu acho que o colapso vai ficar a palavra da moda um pouco, é um histórico do que a gente já viu em épocas anteriores. Fazer uma relação do status da saúde no Brasil, eu falo da receptividade que o Sistema Único de Saúde apresenta, no quadro atual, né? Tudo é um nível de colapso, tudo é uma condição de 98% dos leitos atingidos, a condição de não existe mais a cautela na gestão e planejamento do quantitativo de leitos. Existe a recepção dos doentes, porque o quadro ele é calamitoso. Ele não é só colapsado ou colapsante, ele é calamitoso. E aí, como a pandemia do SARS-CoV-2, do Covid-19, da Covid-19, ela é uma Câmara dos Comuns, ela não tem faixa etária, etnia e qualquer tipo de localidade ou status social, independente dos leitos particulares ou dos leitos públicos, isso está no pior dos cenários. O pior dos cenários, para quem não está no atendimento particular, e aí é esse o retrato ou o recorte que eu quero fazer aqui, acompanhando o nosso editorial, é chamar a atenção do quanto, na verdade, a população ainda de baixa renda, ou a população com menor condição de acesso a serviços melhores do que o Sistema Único de Saúde proporciona, tendem a ficar ainda mais alijados, né, distantes desse tratamento, que já vinha se colapsando, e aí vou usar o termo que está todo mundo usando, em razão de mazelos de saúde anteriores, eu falo propriamente. Arthur citou H1N1, Arthur também citou outros quadros de patologias dessa ordem. Então, o Brasil vem apresentando este quadro e, em momento algum, o planejamento para ampliar a oferta de leitos advindos do Sistema Único de Saúde foi apresentado. Então, a relação que eu estou chamando aqui faltou planejamento, faltou, e aí é o ponto que Marcelo Moreira chama bastante atenção nos nossos encontros,
o quanto o Estado deixa de aprovar na sua LOA, Lei do Orçamento Anual, alguma rubrica maior para isso. Se a gente faz, o Brasil faz a distribuição dos recursos, o planejamento, e nós somos profissionais de planejamento, a nossa formação é essa, é buscar equacionar essa realidade com o que deixou de ser feito. E aí, o que está alarmante hoje é porque nós tivemos 1.726 casos em 24 horas, né, de morte por Covid. Mas se olharmos o Brasil inteiro, nós tivemos mortes por catapora, por sarampo, nós tivemos mortes por outros tipos de febre, por outros tipos por exemplo, dengue hemorrágica, essas suas várias tipificações, e ainda assim, a ação de planejamento para melhora ou melhoria desse cenário sequer foi apresentada. O planejamento para isso é você minimamente buscar equacionar a saúde com o ambiente que se vive. Eu falo do saneamento básico e do saneamento ambiental. Se a preocupação hoje é de que todos aprendemos a lavar as mãos, porque hoje todo mundo aprendeu a lavar as mãos, né? Com álcool 70 ou não. A preocupação de não falar num determinado espaço em que venda almoço, eu falo do sentido do self-service, né? Só para falar o termo que todo mundo usa. Você tem que saber não dialogar naquele momento em que a comida está ali exposta. Hoje a gente aprendeu a fazer isso. Mas e o antes? É bastante curioso do ponto de vista técnico, é curioso tecnicamente, admitirmos que há uma realidade clara entre o que temos agora aqui, um sistema colapsado, uma condição de não receptividade da população e a pouca condição de ampliação da oferta de leitos para atender a essa população que cresce em nível de contágio. As ações remediadoras estão acontecendo em cada estado. Um lockdown flexibilizado ou uma condição de limitação de agregação em razão dos estabelecimentos públicos ou de comércio. Isso é remediador. O planejamento está na ampliação da oferta dos leitos ou na infraestrutura de saúde que o país não tem. A gente volta ao jargão anterior. Continuamos cuidando da doença e não cuidando da saúde. Isso é que precariza, porque não nos dá horizonte. O caso Manaus, o caso Amazonas, nos dá um parâmetro bastante importante para tomar as decisões nesse aspecto. O caso Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, lançando mão dessas ações remediadoras, compõe muito bem. Ótimo, muito bom. Vamos limitar os acessos a praias, bares e coisas que o valem. Mas e a população que sai, por exemplo, de Japeri ou Paracambi e vai para o centro da cidade com um trem lotado? Como é que funciona? Não são agentes vetores desse processo também? Aí fica a questão. Dá para remediar de um lado e ampliar a capacidade de oferta ou de difusão do vírus, ou de vetorização desse vírus, com a população fazendo a sua dinâmica normal de trabalho? Aí, como diz a professora Conceição Tavares, é gargalhada de vez. É uma economia não muito inteligente, ou seja, é uma economia da saúde pouco resultante. Não penso eu que o êxito desses remédios, dessas ações remediadoras, tenha algum resultado muito mais propriamente. São ações válidas? Não estou aqui apresentando a crítica político-partidária, não. Mas a crítica é cidadã. Quem sai de casa às 4 da manhã para trabalhar às 7 na Barra da Tijuca, ou qualquer outro lugar que faça essa relação pendular centro-periferia, é um agente próprio, tanto vetor, quanto de ser um agente de alvo do processo. A pandemia tende a se alastrar ainda mais. E aí o resultado qual é? Ações pontuais remediadoras. A gente ainda não aprendeu, enquanto governo, e aliás, esses governos não aprenderam que o problema é no fato gerador do processo, não no resultado dele. Quando a gente está com preguiça, o que você faz? Levanta de manhã, não vou capinar o quintal, não vou na padaria, não vou fazer compra. Então, peraí, eu tenho uma necessidade a resolver. Qual o problema do meu fato gerador? Não consegui resolver porque, por conta da minha preguiça ou condições outras externas. Eu tenho que brigar contra o meu interno para combater o externo. Isso o governo não está fazendo. Essa é verdade, Rafa. Realmente, a gente está numa situação bem difícil, né? O Fábio, inclusive, também ia falar algo, né, Fábio? Na verdade, assim, eu me lembro de um fato na família, né? Meu pai hoje está com 81 anos, graças a Deus, gozando de excelente saúde. E ele foi vacinado, ele recebeu a primeira dose da vacina na semana passada. Mas essa questão da vacina e a evolução disso tudo é extremamente importante, porque na família, na década de 50, né,
Meu pai perdeu um irmão com o nome de Icair aos 24 anos de idade, naquilo que na época foi chamada de gripe asiática, que na verdade era um tipo de SARS, um tipo de H1N1 lá, que na época não tinha vacina, não tinha como se controlar isso, né? Então, sim. Ele era mais agressivo, mais letal, mas menos contagioso. Então, mas em 1950 não tinha recurso para tal, né? Meu pai é de 1939, então esse irmão era um pouco mais velho do que ele, sabe? Esse é o ponto. Então eu fico fazendo aquela história do trágico cômico, né? Eu passo em frente a alguns bares próximos à minha casa e digo assim, aquelas pessoas ali já receberam a vacina, sabe? Você vê do garçom ou a garçonete ao cliente sem nenhum tipo de proteção. Aí você vai num bairro de classe média, que é fronteira ali com a freguesia, né, que é a Barra da Tijuca, e até onde eu sei, criança também pega Covid. Aí você vai em algumas lojas, as crianças estão se jogando no chão, se esfregando nas bandejas, sem máscara, sabe? Eu falei para o meu pai, né, usando ele de exemplo de novo, falei, pai, esse negócio vai durar uns 2, 3 anos no Brasil, ou talvez 4. Ele arregalou o olho, falei assim, te prepara porque o inverno vai ser rigoroso. Então, eu não quero aqui, né, esse termo a gente usa de vez em quando, talvez seja um termo da nossa geração, mas não quero ser trombeteiro do apocalipse, mas não consigo ver uma melhora nesse sentido, sabe? E a coisa ainda continua, né, político-partidária. Esse é o meu maior receio. E eu tenho amigos esclarecidos que começam a elucubrar, falar a respeito da eficiência, que não acreditam. Aí eu fiquei pensando, lembrando da minha mãe, né, hoje falecida. Será que minha mãe, quando me levou para tomar vacina, ela ficou perguntando lá para o técnico de enfermagem, né, porque na ponta é o técnico de enfermagem que nos dá esse atendimento, né, que nos dá esse carinho, né, esses profissionais aí que estão na ponta sempre. Será que minha mãe perguntou lá para a técnica de enfermagem ou para o técnico qual é a origem, qual é a eficiência, vai dar certo? Sabe? Então, esse momento de aceitação e transferir para o profissional habilitado isso é um ponto importante. A gente está vivendo um mundo às avessas. Em breve, alguém vai embarcar num avião e vai dizer que ele que está habilitado a pilotar porque ele aprendeu no Google. Daqui a pouco a gente vai... Agora temos tutorial para tudo, né? Será que tem tutorial para aprender, para gerar algum tipo de capacidade ou habilidade a ser presidente? Uma nação com... Eu gostaria de estar errado, Fábio Neves, Euler Costa, Marcelo Moreira e todo o nosso corpo de apoiadores e nossa equipe de trabalho conjunto. Mas foram 55 milhões de pessoas que encontraram este caminho para a gestão de um país sem qualquer horizonte, mais uma vez, de expectativa e de perspectivas. É isso aí, Rafael. E aí, lembrando dos casos de família, me lembro, né, também hoje, né, finada Dona Amanda, que estaria aí com quase 90 anos de idade, a avó da minha esposa, e ela tinha uma expressão, quando alguém dizia uma tolice, que era assim, cuidado que o anjo da boca mole pode dizer amém. Então, eu acho que o anjo da boca mole disse amém no momento que alguém disse que qualquer coisa era melhor do que aquilo que estava. E aí... O anjo da boca mole falou amém e deu no que deu. Exato. Relembrando Dona Amanda, Amandinha, tão saudosa. É bem isso. Não tem outro final, outro desfecho para isso. Vamos ter que apelar para as crendices e folclores, né, que temos aí da nossa cultura popular brasileira, porque realmente... Tá desafiador isso. Eu tenho um amigo em Angola, né? Só para fechar, Marcelo, bem rápido. Eu tenho um amigo em Angola e converso sempre com ele. Quando eu falei do número de mortes no Brasil, ele ficou assustadíssimo. Eu falei, como pode? Angola é um país mais pobre, muito mais pobre do que o Brasil, e não tem tantos mortos assim. Como pode, né? Como pode, né? Mas fala, Marcelo, por favor. Não, é o seguinte, nós vivemos, você chamou bem a atenção,
mundo às avessas, nós parecemos que estamos dentro de um espelho. Mas, veja bem, com todo respeito, é claro, tem a questão das escolhas, né? As pessoas, Rafael fez menção aí a cifra de pessoas que fizeram uma escolha em 2018, né? E é um pouco de tudo um pouco o que está acontecendo hoje no Brasil, no curtíssimo prazo que nós estamos vivendo, esse período recente que nós estamos vivendo, é resultado de escolhas deliberadas. No caso dessa pessoa, nós temos o seguinte, com todo respeito, é claro, assim, as pessoas que nos ouvem, nos assistem, mas a Presidência da República e o Ministério da Saúde estão acéfalos. Simplesmente estão acéfalos. Uma pessoa que diz que máscara não serve para nada. Ele esteve aqui hoje, no Triângulo Mineiro, e também lá em São Simão, uma cidade aqui em Goiás, né? E falou barbaridades para um público, uma agremiação, uma aglomeração de pessoas que não tem o menor pudor de bater palmas, de dizer isso mesmo, chamar o cara de mito. Quer dizer, essa mitolândia que nós estamos vivendo, essa desgraça de condução que nós estamos vendo, na descondução, num desgoverno, leva uma pessoa que se diz representante da nação de que é hora de parar de frescura e de mimimi. É impossível ficar à mercê de uma não liderança dessa. Aí, nesses tempos, em tempos de pandemia, falta de uma liderança, falta de uma coordenação central, porque o cara que é militar, está na cadeira do Ministério da Saúde, não sabe nada de geografia. É péssimo em geografia. Então, com duas cadeiras acéfalas, fica uma coisa descoordenada. E numa situação complicada que nós estamos vivendo, como é o caso que aí o STF libera governadores e prefeitos para comprar vacina, aí o Senado, o Congresso tem que correr às pressas para poder fazer aquilo também de aprovar essas indicações pela compra pela iniciativa privada. Ou seja, nós vivemos em um país que está à deriva. Nós estamos à deriva. É isso que está acontecendo. Ontem foram 1.910 mortes. Concordo plenamente com o que vocês disseram, o Rafael fez a menção, é dengue que está nas nossas costas, é chikungunya, é febre amarela, é o escambau. Mas não controlar um vírus, não prever, negar, não entrar na fila para comprar vacina, que era para ter entrado na fila em junho do ano passado. E aí culpa governadores e prefeitos porque estão fazendo lockdown. Anápolis fez hoje. Eu estou aqui em Anápolis em um semi-lockdown, lockdown parcial, como todo mundo está fazendo. O Brasil não teve lockdown, vamos parar com isso. O Brasil teve um lockdown parcial. E aí o Rafael chama muita atenção. Os ônibus permanecem lotados, os trens permanecem lotados, os metrôs permanecem lotados, os bares estavam lotados. É uma bagunça. E sem coordenação. Entendeu? Está largado. Se essa desgraça continuar com a caneta BIC em 2022, esse Brasil vai sumir do mapa. Vai sumir do mapa. É isso que vai acontecer. Se esse genocida continuar sentado na cadeira da presidência da República. Você sabe, Marcelo, fazendo uma analogia com a ficção, com aquele filme que a gente vê da Sessão da Tarde, né, que o piloto sumiu, né, e assim por diante. Parece aqueles filmes de catástrofe, em que tem um cientista avisando que tudo vai acabar, e as pessoas estão lá no carteado e tomando cerveja, e o que esse cara está falando aí? Afasta ele, sabe? Eu fico vendo isso a todo momento, porque se ele está lá, como bem colocou o Rafael, 55 milhões de pessoas apertaram lá o número que correspondia à legenda dele. E o mais interessante é que, sob a ótica racional, sob a ótica de educação, tempo de formação escolar,
Eu conheço pessoas que têm graduação, conheço pessoas que têm mestrado, alguns até com doutorado, que continuam ainda defendendo o Bolsonaro. E com toda essa política. Cuidado com as titulações, né? A titulação eu só queria... Fábio e Rafael, por favor, deixa eu só quero falar um minutinho, né? De tudo que foi dito, que eu concordo plenamente com tudo, eu só tenho que fazer algumas colocações. Primeiro, eu não acredito em incompetência, eu acredito em intencionalidade. Para mim é intencional, é uma perversidade sem fim, entendeu? Eu não acredito em incompetência, para mim é intencional. É intencional. Outra coisa, morreram 1.910, que a gente tem notícia que foi confirmado. Mas se a gente estipular aí que a margem de erro que os infectologistas colocam é de 60%, você jogar mais 60% em cima, já passa de 3.000. Fora os que morreram também porque não puderam ter acesso a um leito de UTI por outras razões, que estavam com outras doenças, que não a SARS-CoV. Então, vamos brincar aqui de matemática de cabeça aqui, deve ter morrido de ontem para hoje, direto e indiretamente por causa da Covid, uns 5.000 pessoas. Ah, é alarmista. Não é alarmista, não. É porque ainda não morreu ninguém próximo de você. Quando morrer alguém bem próximo, aí você acorda. Né? Agora, a gente vê algumas coisas que são absurdas. Aqui no Rio, o prefeito ele está implementando algumas ações de diminuição de isolamento, para aumentar o isolamento, como é que se fala? Horário de fechamento, né? Como é que se diz o nome, gente? Porra, agora fugiu o nome, estava na cabeça aqui. Quando se tem um horário para fechar as coisas, como é que é o nome? Me ajuda aí. Toque de recolher? Toque de recolher. Botou toque de recolher, botou toque de recolher e tal. Mas ele não conserta o BRT. E o trabalhador, como bem diz o Rafael, ele vai num ônibus que cabe 200 pessoas, vão 500. E aí o ônibus ainda quebra no meio do caminho. Então não vem, vamos né, o que o Marcelo falou, vamos parar com essa hipocrisia. Nunca teve lockdown. O cara fala, né, o inominável, ele fala como se aqui tivesse tido algum governador, tivesse tido a coragem de fazer lockdown, algum prefeito. Isso não aconteceu em momento algum. Em momento nenhum isso aconteceu. Bom, e aí, para concluir a minha fala, a gente tem que atender os nossos telespectadores. Primeiro, mandar uma boa noite para todos que estão nos assistindo. E o Andeibert Andrade, desculpa se eu falei o nome errado, ele fez aqui o vídeo do Andeibert Andrade. Governador Flávio Dino do PCdoB Maranhão, cloroquina é fake? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não vi nunca nenhum vídeo do Flávio Dino nesse sentido. Mas, se isso existiu, eu tenho certeza que ele já voltou atrás e já se desculpou, tenho certeza. Porque, pelo que a gente conhece do governador Flávio Dino, ele é uma pessoa que se pauta pela ciência. Então, assim, eu acho que só não enxerga quem não quiser o que está acontecendo. E aí, gente, para a gente não ficar parado só nessa pauta, a gente precisa seguir, porque devido a todos esses atropelos, esses erros, né? Porque se fica criando essa dicotomia que já foi falado nesse programa, entre se salvar a economia e se salvar a saúde, salvar as vidas, a gente vai entrar agora na pauta que lá vem o Brasil descendo a ladeira. Não é isso, Fábio? É o resultado do PIB, não é isso? É bem isso então, mesmo. É bem isso mesmo, Euler. Eu quero abordar esse ponto, né, e ter a colaboração de todos vocês. Foi divulgado aí o número do IBGE, do PIB, né, menos 4,1%, ou seja, esse número ele reflete o quê? Ele reflete o fato das transações comerciais do Brasil terem se encolhido comparado com o período anterior nesse valor. Aí, vou lembrar meu amigo Marcelo Moreira, que está em cima aqui no vídeo, né, nos assistindo e colaborando,
onde, na verdade, a gente está comparando negativo com negativo. Exatamente. Porque no anterior já foi negativo, e nesse está mais negativo. Então, como a gente usa em economia, estamos crescendo no negativo, sabe? Cada vez mais crescendo no negativo. Como é que faz, né? E o ponto todo do PIB, como é bem posto, e alguns erroneamente falam, o PIB é a riqueza do país. Não, riqueza é aquilo que você tem acumulado. Na verdade, o PIB mostra as relações comerciais, as transações comerciais que foram realizadas no país dentro de um intervalo de um ano, tá? E nesse processo, por exemplo, o consumo das famílias, que é uma das variáveis que compõem o PIB é composto, a grosso modo, consumo das famílias, gastos do governo, relações com o exterior e investimento, tá? Você vê que na tela mostra uma abordagem histórica para vocês, né? Ele está dividido aí, a grosso modo, em 1, 2, 3, 4, 5 quadrantes, ou 5 faixas. Nessa primeira faixa aqui, nós temos o governo que foi do Fernando Henrique Cardoso, onde você tem o PIB nas barras azuis aqui. Essa primeira linha está na faixa de 5%, para quem está vendo aí um pouquinho menor, tá? Essa linha aqui mostra os investimentos que foram realizados durante o governo do Fernando Henrique, depois o governo do Lula, os dois governos Fernando Henrique, os dois governos Lula, o governo da Dilma, depois Temer e, por fim, Bolsonaro, né? Nesse gráfico, a gente consegue perceber as variações que se tem do PIB. E se você olhar a última parte que diz respeito aqui ao governo do Bolsonaro, só está negativo. E cada vez mais o nível de investimento está caindo, cada vez mais a renda e o emprego está diminuindo, consequentemente o consumo das famílias também. E recuperar isso para voltar a um patamar, como se olhar historicamente aqui, ó, Fernando Henrique, Lula e a Dilma, né, e depois esse decréscimo a partir do Temer, olha, vamos ter que crescer muito no negativo, nesse sentido irônico que eu estou. Tá? Então a gente vai ter que melhorar muito esse PIB para chegar a zero, para depois começar a crescer. E aí vem aquela expressão que eu, né, hoje com quase 50 anos de idade, me lembro do meu pai na década de 80, na famosa década perdida. Estamos vivendo novamente a década perdida, onde uma parcela significativa da população não possui emprego, não possui renda, e isso esbarra numa série de outras coisas que a gente está sempre colocando aqui no programa. Aí vou recorrer novamente àquela expressão que vira e mexe está aqui na nossa boca, né? Não quero ser trombeteiro do apocalipse, mas propaganda é bom para vender carro e vender roupa. Propaganda não faz um governo ter um bom resultado no PIB. Então, a gente tem que parar com essa discussão de ideologia e olhar para a economia e ver como é que a gente pode fomentar essa economia para que isso reverta no sentido positivo. Então, isso é uma coisa que me assusta muito e quero ouvir a opinião dos colegas nesse sentido. E só para lembrar... Quadro pontual. Estou falando aqui não por sou um homem rico, apesar de ter meu piano aqui. Meu piano é chroma key, é mentiroso, é fake news, tá? Eu sou lá do subúrbio, tá bom? Isso aqui é só um chroma key ostentação. Não, ele é da Zona Sul, da Zona Oeste. Vamos lá, fala, Rafa. Fala aí, Rafa. Você breve na proposta de ser contributivo para chamar todos a pensarmos juntos, como a gente vem falando nos nossos encontros. Qual é o tipo de horizonte em razão do tamanho do problema que temos? Né? O horizonte não se faz pelos governantes que temos, mas se faz pela população. A gente começa a gerar algumas criatividades no sentido de gerar algum tipo de trabalho e renda para a sobrevivência diária. O quantitativo de vendedores autônomos igual a camelôs que você vê hoje nos trens é diferente do que era dos anos 80, 90, comparando aí o termo décadas perdidas, porque é muito maior.
é muito maior e organizado em algum grau. O quantitativo de crianças de 7 a 12 anos, que eu estou falando aqui um dado do ponto de vista visual, tá? Que eu vejo em alguns grandes centros da Baixada Fluminense, eu falo Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, enfim, Nova Iguaçu também já citei, Queimados, é o que você vê da população que não tem essa assistência, nem por conta do auxílio emergencial, em razão de limitações de cadastro, e por ter aí a dinâmica de sobreviver de uma dinâmica que já possuía, que é o próprio cenário do gerenciamento de resíduos sólidos, né, do grande lixão. A população está pobre ou mais pobre do que era antes, e para conseguir talvez a passagem do ônibus ou trem, de qualquer locomoção, para buscar qualquer tipo de restante de frutas ou legumes no Ceasa, também é outra briga, também é outro empurra-purra. E como é que você vive num Brasil como esse, considerando que o que está sendo colocado e posto no país como processo mandatório de desenvolvimento econômico ou de crescimento econômico, reflete uma realidade de melhora do quadro socioeconômico desse país? O PIB ser um dado macroeconômico de resultado da economia de um país, nesse quadro, crescer no negativo é como se você estivesse sentindo mais fome a cada dia que passasse. E é como está o Brasil. É para ser catastrofista? Não, é para se fazer abrir o olho, a abertura de olhos, no sentido, qual é o alerta que temos? A gente está aqui conversando para dar um direcionamento. O ponto é crítico, é nevrálgico, sim, é nervoso, a pauta é excitante nesse sentido? É. Mas a gente precisa tirar algum tipo nessa conversa, tem que levar a gente para algum lugar. A gente não está conseguindo hoje enxergar esse lugar, dadas as contínuas realidades colocadas pelo que nós temos de governo nesse país, ou como Marcelo cita, desgoverno e coisas desta ordem. E nesse fechamento rápido da minha parte, Rafael, desculpa, Euler, eu dou um exemplo em sala de aula, e esse exemplo teve um período que eu era muito intenso nele, depois parei, e agora eu estou voltando a dar esse exemplo de novo. Nossa profissão é pensar num planejamento, é pensar no como um país pode ser melhor. Esse é o papel do economista, né? Entre tantos outros. Mas dirigir uma Kombi, ou ter um carro de aplicativo, ou criar aí uma pizzaria no fundo de quintal, é sobrevivência. Você não desenvolve país, nem torna a qualidade de vida melhor da sua população dessa forma. Nada contra, né? Minha mãe, né, falecida hoje, sacoleira, e foi muito em Vilar dos Teles, foi muito em Petrópolis, foi muito nessas bordas da cidade, da periferia, para comprar roupa e vender de porta em porta, né? Mas eu tenho plena consciência que não é assim que você vai desenvolver, vai tornar um país melhor para o futuro, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos e para as outras crianças que estão aí. Bom, eu queria só chamar a atenção naquele gráfico apresentado pelo Fábio, muito bem construído, o autor daquele gráfico tem que se orgulhar, porque foi muito Marcelo bem feito. Moreira. Eu sei, Marcelo, por isso que eu estou brincando aqui. Faltou você dar o crédito, eu ia dar, mas aí você entendeu o recado. Isso aí, nosso querido Marcelo Moreira, o mago dos gráficos. Mas vamos lá. Eu queria chamar a atenção, né, eu não sei se as pessoas conseguiram enxergar, aquela linhazinha em cima, que era sobre investimento. Uhum. Quando a linha de investimento está maior, você vê um crescimento econômico maior. Então, não adianta querer crescimento sem investimento. Essa lógica capitalista, neoliberal deste atual governo, ela é uma lógica, ela é paradoxal, porque eles querem crescimento sem nenhum investimento. E o investimento que eles querem, né, eu estou falando de investimento real, não estou falando aqui de investimento em cassino de rico, que é bolsa de valores, que é mercado de capitais, que é fazer a jogatina com a Petrobras, como a gente disse aqui no programa passado que ia acontecer, e a gente viu aí que aconteceu, a CVM está investigando, né? Que a gente sabia, que é o que eu falei, que aquilo era jogo de cena, um negócio para tirar o presidente da Petrobras, que provavelmente não vai haver troca, caíram as bolsas e teve gente que ganhou milhões.
Então, sem investimento real, você não tem crescimento econômico. Então, se você não gera emprego, se você não gera renda, você não gera consumo. Os caras querem ser capitalistas, mas não querem alimentar o capitalismo. Eu não consigo entender isso, gente. Sinceramente. Aí de novo, a gente tem que voltar no Lula. Ah, esses caras são petistas. Não é isso, cara. Mas olha lá a linha do investimento que o Fábio mostrou, o gráfico. Depois retorne o vídeo, assista novamente na hora do gráfico e veja o nível de investimento no período que o Lula era presidente. Foi o mais alto. Isso. Então era isso que eu tinha para dizer. Fala, Marcelo. Marcelo? Bom, não fiz mais do que a minha... Estou falando, obrigado. Tá me ouvindo? Bom, sim, perfeito. Alto e bom som. Mas, enfim, construir aquele gráfico não foi mais do que uma obrigação, até porque eu utilizo ele aqui. E, é claro, quando as propostas de tema foram feitas, eu entendi que caberia muito bem, e obrigado aí. Mas a questão é o seguinte, vou chamar a atenção, ali tem 3 variáveis que eu acho interessante, faltou uma, na verdade, depois a gente pode completar, que é a taxa de poupança, né? Mas, como você falou, a de cima é a taxa de investimento, o Fábio chamou a atenção, as colunas são o PIB, e no meio das colunas tem lá a formação bruta de capital fixo, aí é um ponto importante. A formação bruta de capital fixo representa a capacidade de inovação, né, com que as empresas brasileiras possuem, a capacidade produtiva, de renovação da capacidade produtiva, né? Ali tem um movimento interessante para cima, né, das duas situações. Agora, o fato é que a economia brasileira, ao longo do tempo, ela mostra uma limitadíssima capacidade de realização de investimento. É uma taxa de investimento muito baixa para um país do tamanho do Brasil e com a capacidade que ele possui de realizar, inclusive com a taxa de poupança que possui. Mas aí é um ponto que não está ali, né? É o fato de que há dinheiro em banco sem programa algum, sem destinação alguma. Há um alto grau de liquidez dos bancos no Brasil que não está sendo canalizado para investimento. E não está sendo, sei lá, vários motivos, mas pelo menos dois nós podemos ter atenção. O primeiro é que não há, de fato, enfim, já falamos isso na pauta anterior. Não há um governo, de fato, que possa mobilizar recursos financeiros que sejam capazes para a realização de investimento. E segundo, porque estamos sob a lógica do capital financeiro, o capital especulativo parasitário, em um país um país dependente externamente, e boa parte do nosso capital empresarial é externo. Nós sofremos uma desnacionalização enorme no Brasil. Sim, sim. E aí, para finalizar a discussão, aqui nós, enfim, estudamos economia, temos estudantes de economia participando aqui, eu já vi o Joab, por exemplo, e aquela velha, que pode ser escrita de várias formas, a depender dos autores e das escolas, mas aquela velha equação da demanda agregada, da determinação da renda, que tem o consumo, mais investimento, mais gastos do governo, exportação, menos importação, né? Exportações. Olha, o que esse dado aí que o Fábio chamou a atenção, que o IBGE lançou, está mostrando? Se nós compararmos o último trimestre de 2020 com o último trimestre de 2019, o consumo das famílias caiu 3%. Consumo do governo caiu 4%. Exportações de bens e serviços caíram 4,3%. Importações caiu 3%. Bom, se está tudo com sinal negativo, tudo bem, é um curtíssimo período. Mas se nós esticarmos isso, como o Fábio chamou a atenção, esses sinais estão negativos mesmo. É para consumo das famílias, consumo do governo e investimento. As exportações ainda segurando um pouco a onda. Onde que vão mexer? Onde é que é preciso mexer nesses momentos? É no G, gastos do governo. É simples assim. São nos gastos do governo que é necessário. Agora, é claro, com esse governo não vai.
com esse governo, só o Guedes para acreditar que nós, depois desse tombo que foi mostrado agora com esse dado, é só o Guedes para acreditar que não vamos sair em V, ou como aquela personagem dos quadrinhos diziam, para o alto e avante. Bom, olha, sinceramente, eu não acredito que o Guedes estudou em Chicago. Ele está enganando, com todo respeito. Não é possível. Também estou começando a pensar nisso. Daria conta disso. Nem Chicago daria conta disso. Não. Nem Chicago. Friedman deve estar se revirando no túmulo com ele dizendo que é da escola de Chicago. Pelo amor de Deus, gente. Escola de Chicago. Olha, eu vou te contar. Você sabe que eu vou citar, vou fazer uma analogia aqui, né? Eita, mas nosso tempo está curtinho, Fábio. Nosso tempo está estourado. Depois... Não, então, mas é rápido. O tempo que você está me interrompendo, eu já estou terminando a minha história. É isso aí. Reclama não, neném. Quando você não tem uma liderança, você tem que esperar aquilo afundar a um ponto das pessoas se renderem e realmente perceber que, olha, está tudo errado, mas as pessoas ainda estão agarradas àquela primeira opção que elas acreditam ou que criaram na mente. Esse é o grande ponto, sabe? Então, esse é o ponto. Estamos aqui gritando, estamos aqui como pastores no deserto gritando para as areias, sabe? Essa às vezes é a sensação que eu tenho. Mas vamos lá, Euler, segue aí, por favor. Bom, pessoal, então vamos agora, aproveitando esse gancho aí do PIB que a gente não sabe quando é que vai voltar esse PIB, né? Engraçado lembrar que na época da Dilma chamavam de PIBinho, que era 1,5%. Chamar de quê agora, né? E aí a gente vai falar, né, de uma coisa que tem acontecido, que a gente tem observado nesse ano, a força que está tendo o aumento dos combustíveis, né? Que está vindo que nem um tsunami esse ano, né? Então eu quero, só para iniciar essa apresentação, eu quero mostrar para vocês, comparar rapidamente as políticas. O Arthur vai colocar para a gente, né? Comparação entre as políticas de combustíveis, entre o antigo modelo, o modelo anterior dos governos, que iniciou-se em 2003 até 2016, quando teve o golpe de 2016, e o modelo que foi adotado a partir do golpe com Michel Temer. Então você tem ali, a gasolina. No modelo anterior, de 2005 a 2016, você teve uma variação de 50% de preço. Já no modelo atual, a variação de 2017 a 2020 foi de 22,5% em 3 anos. Quer dizer, quase metade do que ela variou em 11 anos. E, por último, você tem ali o preço médio. Esses preços eu busquei na ANP, tá? O preço médio na bomba hoje, depois do 5º aumento da gasolina, 41,7% de acumulado do ano. Estou falando de 2021 só, tá? Diesel, mesma coisa. Modelo anterior, você teve ali em 11 anos uma variação de 42%. Eu estou com a vista ruim a beça. E o modelo atual, de 2017 a 2020, uma variação de 22,7, gente, em 3 anos? 22,5. 22,5, desculpa, porque meu óculos está na hora de trocar. Sem problema. E, por último, o acumulado do ano são 34%. Obrigado. E o acumulado é 34%. Acumulado, 34%, não, tudo bem. O acumulado do ano do diesel, 34%. Isso mesmo. Ou seja, então a gente consegue observar nesse gráfico, nesse quadro, a diferença absurda de um modelo de política de preços para o atual modelo chamado paridade de preços internacionais. Pode tirar se quiser, tá, Arthur? E aí a gente observa que isso vai impactar em diversos pontos. A gente for falar da gasolina, a gente vai ver o impacto no emprego. Vamos falar do pessoal uberizado, né? Que uberização virou um novo sinônimo para precarização do trabalho. Então, eu pergunto aqui a vocês, como as pessoas que trabalham nos aplicativos, nas plataformas, os entregadores, os caras que pilotam moto, que dirigem automóvel, vão dar conta de se sustentar com a gasolina nesse preço?
nesse patamar, né? Outro patamar, como diria o Bruno Henrique. E no caso do diesel, a gente tem um problema na produção. Você tem um problema na produção, na cadeia produtiva, porque o diesel ele é indireta e diretamente insumo de produção de praticamente tudo que a gente consome. Então você vai ter a reboque, uma pressão inflacionária nos preços e nos custos de produção altíssimos. Isso vai ser complicado demais. Então, era isso que eu queria mostrar, gente. Uma imagem que eu queria que o Arthur mostrasse também, só para ilustrar, para finalizar minha fala, de Copacabana. Não sei se ele está com ela aí. Acho que não. Então, era isso que eu tinha para dizer. Uma leitura importante que é legal fazer, só para pontuar. Aí, ó, Copacabana, o Euler. Isso aí. 6:05. Maravilha, o Hilton lá no fundo. Mas fala, Rafa. Vamos chamar esse aumento para a realidade doméstica, né, das residências. Numa linha um pouco mediana de valor, o botijão de gás sai de R$ 65 para R$ 80 a unidade do botijão de gás de 13 quilos. É o P13, famoso P13. Aí você pensa, o salário aumentou o quê? 40 unidades de reais, é isso? Não, 40 reais, foi? E aí você faz o quê com esse aumento, com uma realidade inflacionária, com uma realidade de... Aí voltam as limitações de acesso a bens de consumo mais diretos, né? Como é que faz? Será que esse cenário não apresenta, claro, que nós estamos caminhando para poucas perspectivas? A expectativa não dá, é gargalhado de vez, não tenho. É acreditar muito que vai dar certo nesse formato. Tem que apresentar um formato outro. Tá claro? Eu acho que, Marcelo, a gente está com o Vladimir, não sei se você pode ajudar aí, contribuir, e o Joab Augusto, acho que a gente precisava responder essas questões aí. Eu penso, Euler, que o Fábio estaria mais difícil a responder essas duas questões. Em especial, em especial não, mas porque o Vladimir já havia, inclusive, enviado essa pergunta, e realmente acredito que a experiência do Fábio pode ajudar a responder essas duas questões. Então, vamos lá. Do Vladimir, boa noite, senhores, sobre o tema dos combustíveis. Se possível, abordar a presença das distribuidoras nesse mercado e a sua contribuição para o aumento dos preços. E eu vou ler a do Joab também, porque, de repente, elas estão bem relacionadas, né? Em relação a essa queda de preço de combustíveis, como se desarma, né, o diálogo de que a política anterior desencadeou toda a pressão atual do preço dos combustíveis? Na verdade, olha só, o brasileiro ele tem uma cultura inflacionária, né? Estou começando a responder aqui a pergunta do Vladimir. E nesse processo da cultura inflacionária que nós temos, qual foi a dinâmica que o Pedro Parente usou como presidente da Petrobras, nomeado lá pelo, né, temeroso Temer, que era então presidente da República? Alinhamento aos preços internacionais. Só que eles esqueceram de combinar com os russos, né, nessa piada antiga, com os soviéticos, de que quando o preço do petróleo baixasse, eles também baixariam o preço da bomba. E aí eu, consultando alguns amigos no mercado, né, e um deles da distribuição de combustíveis, eles falaram, Fábio, em algumas situações a distribuição se apropria desse ganho, não repassa para adiante, em alguns pontos fica no refino, mas na maioria das vezes isso não chega na bomba por conta do posto de gasolina, desses milhares e milhares de postos de gasolina que fazem aquela famosa frase de recompor margens, ou seja, não, eu não ganhei tanto dinheiro antes porque eu não conseguia repassar tudo para o consumidor, agora eu estou recompondo margens. Então, toda vez que houve uma intenção do governo em reduzir o preço do combustível porque no mercado internacional o barril estava mais barato, na ponta nós não sentimos isso. Seja
na gasolina, no diesel ou mesmo no botijão de gás que a gente usa no nosso cotidiano, tá? Acho que essa é a primeira questão do Vladimir. O segundo ponto é o do Joab, né? Em que a política anterior desencadeou toda essa pressão atual no preço dos combustíveis. Na verdade, a política anterior, e aí entenda Lula, entenda Dilma, o que eles faziam? Eles criavam um pulmão onde recursos eram destinados para poder tornar esse combustível mais acessível, pelo entendimento desse papel da Petrobras na economia. E esse papel ele já vem de longa data, ninguém inventou a roda, né? Está faltando aí conhecimento histórico para um grande número de pessoas no Brasil. E nesse processo, você conseguia dar mais controle para o país. Tá? Mas a Petrobras... Desculpa. Inclusive, não só desculpa te cortar. Inclusive, isso que você está falando aí, outros países capitalistas liberais na Europa fazem a mesma situação. Vários países, inclusive Alemanha e França. Só para falar, só para colocar isso. Não, porque na verdade as pessoas esquecem do famoso efeito multiplicador. Então, tudo bem, a Petrobras de maneira pontual estava destinando recursos do AIP, da exploração e produção, para bancar o refino e a distribuição. Tudo bem, mas o quanto que o Brasil como país, sob a ótica macroeconômica, estava ganhando. Você consegue ver pelos números de PIB, você consegue ver pelos números de investimento, sabe? E você consegue ver também pelo consumo das famílias. Esse Exatamente. É o ponto. Então, Vladimir e Joab, esse desencantamento e essa rigidez de preço para baixo é o que está nos tornando refém disso. Né? Desencantamento no sentido de que você não consegue passar isso para as pessoas, delas entenderem essa dinâmica. A outra coisa é essa abordagem liberal, né, irracional do processo. E aí, agora, né, pegando um pouco dessas duas questões e pegando daquilo que a gente conversou ontem, Euler, parece que eu estava ouvindo o Pedro Parente falar, né, que a solução é criar uma bolsa caminhoneiro, porque o governo está sofrendo uma pressão gigantesca desse grupo, lembrando que os autônomos é uma pequena fração desse processo, então aquela greve dos caminhoneiros, para ser correto, foi lockdown dos caminhoneiros, onde os empresários é que mandam parar, e esse grupo está pressionando isso. Não, e aí, Fábio, a gente sabe, né, muito bem que a gente sabe muito bem que o papel da BR Distribuidora, né, era extremamente estratégico, porque até foi uma das perguntas, né, qual era o papel das distribuidoras, porque a BR Distribuidora, né, com esse pulmão que o governo criava, ela tinha como manter a estabilidade e a previsibilidade dos preços. Faltou eu falar uma coisa ali do quadro que eu apresentei, é que em 11 anos daquela variação só houve 15 reajustes, enquanto no outro modelo, só nos 3 primeiros anos foram 216 reajustes, com mais os 5 desse ano, 221. E tem que lembrar também, Euler, que é uma cadeia. A privatização da BR Distribuidora faz com que ela atenda uma lógica de mercado, e atendendo uma lógica de mercado, por exemplo, ela compra menos produtos refinados das refinarias da Petrobras. Então, você começa a ter uma perda na cadeia, onde a capacidade ociosa só aumenta das refinarias brasileiras. O problema todo é uma questão estratégica. Você vai ter, então, o refinado, né, vindo importado. Em qualquer outra situação de desequilíbrio, a gente não consegue produzir, não consegue atender. Né? Novamente. Vindo de fora em dólar, que foi artificialmente elevado. Isso aí. É esse tipo de situação em que países sérios estão repensando esse processo. Países sérios estão repensando o fato de que não pode ficar dependente de ter um respirador que venha da China. Nada contra a China, mas eu também tenho que ter a capacidade de produzir o meu respirador aqui no meu país. Esse tipo de fragilidade que a gente não pode ficar exposto. E nesse processo, a gente não produz nem seringa e nem máscara, Fábio.
Porra. Aí, que terrível. A venda da BR Distribuidora ocasionou perda no refino, por conta das refinarias da Petrobras, que agora não são demandadas também da mesma forma que antes, e atende a um pequeno grupo sob essa lógica desse ente que o Marcelo, né, tanto gosta, para não dizer o contrário, que é o ente, o mercado, né, essa entidade que nos circunda. Então, é essa porcaria que está aí, ou seja, não para usar até uma palavra mais amena nesse sentido. E o ponto todo, né, aí como colocou o Rafael no início do programa, com relação às questões de saúde, olha, muita gente está se queimando no sentido físico, muitos acidentes domésticos, porque o botijão a 70, 80 reais, muitos estão recorrendo para lenha. Muito. O Brasil voltou a ser o país da lenha para esquentar o seu alimento aí, principalmente periferia e zona rural, gente. Sabe? Pare de achar que o Brasil é o país que você vive no seu ambiente corporativo, que todo mundo tem internet, que todo mundo viaja para a França nas férias, ou que traz Toblerone nas viagens internacionais. O Brasil não é esse, tá? Tem uma realidade breve aqui que eu vou citar, só para acompanhar. O grande problema do país sempre foi esse gargalo da capacidade de refino que o país tem para poder gerar algum preço a menor na ponta para o consumidor, quer seja do derivado, propriamente, eu falo diesel, querosene de aviação, gasolina, bem como o gás, o botijão de gás, que é o gás de cozinha. Não vou me ater a outras explicações para a gente dar uma contextualizada só nisso. Mas, historicamente, o problema do Brasil sempre foi o refino. E o fato do processo de privatização tornar isso mais agudo, volta a fazer a leitura que Euler colocou. Há uma intencionalidade nisso. Não dá para acreditar na incompetência. Há uma intencionalidade. Fala, Marcelo. Marcelo, sua colocação. Marcelo está no mudo. Eu não sei se eu tenho muito... Depois de tudo que vocês... Não, depois de tudo que vocês falaram, acho que eu não tenho muito a contribuir. Eu só gostaria de fazer menção... pelo menos, sei lá, 3 questões, se eu ainda tiver algum tempo. A primeira questão é lembrar, fazer uma menção ao professor Celso Furtado, quando em um texto chamado O Mito do Desenvolvimento, ele vai fazer, portanto, vai dizer por que o desenvolvimento é um mito, e ele diz que, graças à ideia de que, por exemplo, a ideia de desenvolvimento econômico, graças a ela, tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos, como são os investimentos, as exportações e o crescimento. Então, assim, um outro autor, mas do século XIX, dizia o seguinte: se a ciência econômica, o Marshall, né, Alfred Marshall, ele dizia o seguinte: se a ciência econômica não servir para colaborar na solução dos problemas materiais, nos problemas do homem comum, de nada servirá, né, essa ciência, essa coisa que nós chamamos de economia. Então, enfim, essa é a primeira coisa, ou seja, para que serve a Petrobras, para que serve toda essa discussão de formação de preços, se não deveria, com o avanço da ciência essa enorme indústria, essa enorme empresa, voltar-se para a sua população, a população nacional, para resolver os problemas materiais. Não é a Petrobras resolver o problema do homem, da mulher, do Brasil, mas servir ao povo brasileiro num sentido, né, de não contribuir, né, para piorar a situação material como está acontecendo. E é claro, aí vai depender dos governos. Nós já falamos aqui, né, 2019, 2020, a inflação acumulada em 2020, né, atacou diretamente as faixas de renda mais baixas.
37% do orçamento dos trabalhadores de classe de renda mais baixa ficaram comprometidas com alimentos, energia e gás de cozinha. Goiás, por exemplo, 50% em dezembro do salário mínimo dos trabalhadores aqui em Goiás, 60% está comprometido com cesta básica. 57% é Rio de Janeiro, mas Brasil está nessa média também. 60% dos trabalhadores brasileiros têm seu salário mínimo completamente comprometido com cesta básica. E aí é isso, de tudo que vocês falaram, de tudo um pouco, acho que chegou a hora de nós, por exemplo, que somos da cadeira, somos discutindo economia e política, e economia e política vai junto. Aliás, o que a Petrobras está mostrando é que vários dos autores que nós estudamos já diziam: grande parte dos problemas econômicos são políticos. Um problema econômico, de regra, é resultado de um problema político. Essa é a questão. Tá? Então, esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar e dizer que é possível alterar, e essa alteração, Fábio, finalizar. Eu não sou nem contra nem a favor do mercado. O mercado não é uma entidade, o mercado não é personificado, o mercado é um artifício criado pelo homem. Nós criamos o mercado. Então é impossível que uma criatura se sobressaia, se sobreponha. Ela tem que servir aos anseios do homem. Como vivemos? Em uma estrutura de classes, de dominação, então o mercado, os mercados são dominados por uma estrutura, uma determinada classe social. Então o mercado vai ficar. Ele só tem que ter, a hegemonia sobre ele é que tem que ser alterada. E, de fato, eu ainda vou dizer mais. Fazendo menção aqui aos meus companheiros da linha do marxismo, né? Na verdade, nós temos que acabar com isso tudo. Acabar com tudo. Eu já falei aqui na semana passada, vou repetir. Mais do que a quarentena da Covid, nós temos que acabar com a quarentena do capitalismo. Tem que ser inteligente o suficiente para criar outra coisa. Se nós não formos inteligentes o suficiente para criarmos outra coisa, outra forma de relação social de produção, amigo, pede para sair. Esquece. Esquece. Se nós não formos inteligentes para inserir o ser humano no núcleo da discussão, esquece. Tudo mais não interessa. É isso, Marcelo. Eu ia dizer para você já falou, mas eu ia colocar isso. A criatura serve sim ao homem. Só que, como você falou, na estrutura de classes, ela vai servir a uma determinada hegemonia, que é a minoria, né? Os 1%, aqui no nosso universo planetário, que está controlando essa entidade que não se deveria personificar, mas se vende, é vendida personificada para as pessoas que têm menos esclarecimento. Quero agradecer aqui a participação do nosso querido amigo Luciano Amaral, nosso Bolinha. É isso aí, Luciano, que você falou, o Fábio não viu, mas eu vi. Exatamente, eles estão preocupados, não com as famílias, mas sim com as empresas, é óbvio, tá, meu querido? Um abraço, uma saudade grande de você, é bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer agora aqui para encerrar a todos que estiveram conosco até agora, agradecer a nossa querida Daniele Dutra, ao nosso querido Ranon Bento, que também esteve aqui presente, agradecer a todos que participaram, pedir desculpas por alguma coisa, alguma falha que tenha ocorrido. Hoje o programa foi um pouquinho maior, né? Agradecer ao nosso querido Arthur Luiz e dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, se tem uma coisa que é certa, é que quinta-feira que vem, às 22h30, o Conexão Japeri vai estar aqui na linha do trem de novo, saindo da estação e trazendo mais coisas para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus e se protejam na quarentena. Por favor. Com certeza. Usem máscara.